Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que essas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e ainda o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no Evangelho de São Lucas, capítulo 21, do versículo 5 até o 11. E é importante notar que esse fato tem acontecido dentro do Templo de Jerusalém. Lembremos lá ontem da mulher que colocou aquela oferta e era 2 moedinhas que ela tinha. E aí Jesus deu aquele brilhante, maravilhoso ensinamento que aquela mulher deu tudo. E agora, uma outra questão é levantada. Mostram para ele e falam para Jesus a respeito do templo. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Na verdade, o templo de Jerusalém era majestoso, era lindo. É como essas grandes igrejas que nós temos, graças a Deus, aqui dentro na nossa religião católica. Quando a gente entra, por exemplo, numa basílica de São Pedro, nós ficamos admirados. Aqui no Brasil, existem igrejas lindas que quando nós entramos nela, nós ficamos assim, extasiados com tantas coisas maravilhosas, que, na verdade, eleva a nossa alma para o céu, nos lembra o céu. Mas Jesus está dizendo que, aqui no caso do Templo de Jerusalém, que ia ser destruído. Não ia sobrar pedra sobre pedra. E quando fazem a pergunta, quando vai acontecer isso, Jesus simplesmente não dá uma resposta. Mas no decorrer dos anos, ali por volta dos anos 70, o general Tito entrou em Jerusalém e realmente destruiu o templo. O templo foi destruído por definitivo. E o templo até hoje não foi construído e não será reconstruído novamente. Isso segundo os ensinamentos que nós vemos na igreja. Bem, por fim, Jesus começa a falar para eles de outras situações que irão acontecer, pessoas que vão dizer: olha, eu sou Jesus, olha, eu já vim para buscar vocês, sinais acontecerão no mundo.
guerras e tudo mais. É interessante, meus irmãos, que eu tenho 27 anos de padre. Há 27 anos eu celebro missa, graças a Deus, e nesses 27 anos esse evangelho já foi meditado por mim já 27 vezes. Claro, isso vai ser de acordo com os anos de sacerdócio de cada um, né? Tem padres aí que já meditou essa passagem do Evangelho há 50 anos, que eles têm 50 anos de padre. Mas por que eu estou falando isso? Porque todas as vezes que meus olhos caem nessa passagem do Evangelho, eu vejo claramente isso acontecendo. Há 27 anos atrás, quando eu li e meditei essa passagem do Evangelho, acontecia revoluções, guerras. Olha os tempos que nós estamos vivendo. Estão acontecendo guerras ou não estão? Claro, as guerras estão aí. Os países estão em luta um com os outros. E quantas pessoas começam a dizer, olha, Jesus está chegando, aí falam de datas, outros começam a dizer que Jesus está em tal lugar, pessoas se declarando como se fosse o Messias, eu sou Jesus e tudo mais. E aí, o que é que vem para nós? Jesus está chegando. Chegou o momento, diante do que nós vemos no Evangelho. Só que aqui Jesus está dizendo uma coisa: é preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. Então, há 27 anos, essas coisas vêm acontecendo e Jesus está dizendo que é preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será o fim. Quando ouvides falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. Só que aqui nós vivemos um grande drama. E o grande drama é esse. Pode ser que seja os momentos, os últimos momentos, os últimos dias, como podem ser que não seja. Mas o que nós temos que trazer para nós é o que Jesus está dizendo, e eu vou repetir, está no versículo 9. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. Então, uma vez que Jesus está dizendo que nós não devemos nos preocupar, mas ao mesmo tempo nós precisamos estar atentos, isso não significa que não irá acontecer. Jesus está dizendo que vai acontecer. É agora, é neste ano, estamos no final do ano. Será que é agora que o Senhor virá na sua glória e nós veremos isso depois, na continuação do Evangelho? Não sei. Pode ser que seja, como pode ser que não seja. O Salmo de hoje nos diz o seguinte: o Senhor vem julgar nossa terra. Que isto irá acontecer, irá. Quando? Eu não sei. Aí Jesus vai dizer também que nem ele sabia. Nem ele sabe. Então não é para nós ficarmos agora por aí com uma neura. Ai, está acontecendo guerra, a Rússia está lá com a Ucrânia e tem outros países também que estão em guerra e aquela coisa toda. Gente, Jesus está chegando, vamos mudar de vida. Não é esse tipo de conversão que o Senhor quer. Uma conversão baseada em situações catastróficas que estariam acontecendo. Olha no tempo da pandemia, quantas pessoas com medo, e agora vai morrer todo mundo, e começaram a rezar, e as pessoas manifestando até
uma certa conversão, e aí, porque os padres estavam reclusos também, aí ficavam dizendo, eu quero me confessar, e os padres não querem confessar, eu quero participar de missa, e os padres não estão celebrando missa, porque tá aí o Covid-19, vai matar todo mundo, o que será de nós? Passou a pandemia, muitos voltaram à vida velha, nem na missa estão indo mais, nem rezando mais estão. Aconteceu verdadeiras conversões, sim. No tempo da pandemia aconteceram verdadeiras conversões. Pessoas agora que estão rezando mais, que estão levando uma vida de sacramento intensa, pessoas que não eram casadas passaram a casar, graças a Deus, mas a multidão, aquele povo que estava naquela coisa toda, cadê esse povo? Porque é assim, no decorrer da história da humanidade, muitas pandemias aconteceram, guerras, quantas guerras, pessoas se declarando serem o Messias e tudo mais. Agora Jesus está dizendo o seguinte, que nós não devemos ficar apavorados. A primeira coisa é essa, que ele virá, é certeza, meus irmãos, ele virá. Mas independente disso, vamos levar uma vida santa? E quantas aparições de Nossa Senhora? Aparições de Nossa Senhora que foram reconhecidas pela igreja, outras que não foram reconhecidas, estão lá as mensagens, Nossa Senhora falando de muitas coisas que vem acontecendo na igreja e que sempre aconteceu. Infidelidades de nós sacerdotes e tudo mais, liturgias mal feitas, tudo isso, meus irmãos, não é novidade, mas isso tudo é para nós estarmos numa situação de alerta, porque o Senhor virá julgar o seu povo, como está dizendo hoje no Salmo 95. Publicar entre as nações, reina o Senhor, ele firmou o universo inabalável, e os povos ele julga com justiça, ele vai julgar os povos. Todas as nações serão julgadas. Aí diz o céu se rejubila e exulte a terra. Aplauda o mar com o que vive em suas águas, os campos com seus frutos rejubilem e exultem as florestas e as matas. O Senhor vem julgar nossa terra. Na presença do Senhor, pois ele vem, porque ele vem para julgar a terra inteira e governará o mundo com justiça e os povos julgará com lealdade. Realmente, meus irmãos, isso irá acontecer. Quando? Não sei. O que Deus espera de nós é que estejamos preparados para este momento, levando uma vida com Deus, uma vida santa. Aqui no livro do Apocalipse, capítulo 14, do versículo 14 até o 19, que é a primeira leitura de hoje, também está falando da seara, que está pronta para a colheita, e ali João, na visão, ele viu uma nuvem branca e sentado na nuvem alguém que parecia o Filho do Homem, e o Filho do Homem tinha na cabeça uma coroa de ouro e nas mãos uma foice afiada para ceifar. Os cereais estavam já prontos para serem ceifados. Então vem um anjo e o anjo saiu do templo, gritando em alta voz para aqueles que estavam sentados na nuvem: lança a tua foice e ceifa. Chegou a hora da colheita. A seara da terra está madura. É o tempo que o Senhor virá para separar os santos, os que levaram uma vida santa, e aqueles que não levaram. E o que vai acontecer nessa ceifa? Essa separação mesmo, como eu acabei de dizer. E aí também fala da questão de
das uvas, que também já estavam na hora de serem colhidas. Então, os cachos da videira já estavam todos prontos, é hora de colher. E aí, mais uma vez, o anjo fala: lança a foice e colhe os cachos de videira da terra, porque as uvas já estão maduras. Tudo isso uma forma simbólica para mostrar que o tempo irá chegar. O tempo irá chegar. E a pergunta que fica para mim e para você no dia do julgamento, porque o Senhor vem julgar toda a terra. No dia em que os anjos, são uma metáfora, vier para a colheita. Nesse tempos de guerras que Jesus está falando, de sinais nos céus, e que nós estamos vivendo tudo isso. Mas eu acabei de dizer que há 27 anos eu venho celebrando as missas e meditando essa passagem. E nesses 27 anos, quando eu olho ao meu redor, realmente todas essas coisas estão acontecendo. E se for hoje, qual a preparação? Você está preparado? Padre José Augusto está preparado para esse momento? Se nós não estivermos preparados, nós não temos outra alternativa senão estar preparado. Então vamos estar preparados? Vamos cumprir os mandamentos da lei de Deus? E cumprindo os mandamentos da lei de Deus, vamos nos santificar com os sacramentos? Teve uma vez que eu fui cortar o meu cabelo e ali estava um homem que já estava cortando o cabelo e eu aguardando, e tinha um outro que já tinha cortado. E ele começou a falar para mim a respeito de uma situação que havia acontecido, de um rapaz que havia sido morto, mataram ele. No momento lá, os policiais acabaram matando porque ele também sacou a arma para atirar no policial. Essas coisas que vêm acontecendo aí, essas questões de drogas. E ele falava para mim, ele dizia assim: mas padre, o senhor que conhece muito bem as coisas, quem mata morre também, outro também vai matar. Como se fosse assim, porque uma pessoa mata, então outro vai matá-lo também. Aí eu disse: bem, as coisas não são bem assim. Não é porque mata que vai ser morto também, matado. Mas nesse mundo do tráfico é isso mesmo que acontece, né? Nós vemos esses jovens que vão morrendo um atrás do outro. E aí ele entrou no assunto da questão de salvação e tudo. E eu disse: olha, se a pessoa se arrepende, Deus concede o perdão, sim. Ah, mas na verdade ele não estava aceitando que uma pessoa que fizesse uma coisa dessa pudesse ser salva. E claro que a pessoa pode se salvar desde que ela se arrependa. Eu disse: olha, o arrependimento só acontece agora, depois não tem arrependimento. Esse negócio de morreu, aí depois vai se arrepender. Não, depois não vai ter arrependimento. E aí a conversa foi crescendo e tal. E aí entrou no assunto dele, que ele vivia junto com uma mulher há 23 anos. E não há nenhum impedimento por parte dele para casar. E ele estava cortando o cabelo, fazendo a barba, porque no dia seguinte o filho dele ia fazer a primeira comunhão. Aí eu comecei a falar: olha,
o seu filho vai fazer a primeira comunhão e você. Imagina, o seu filho está lá, recebe a Eucaristia e você não pode receber a Eucaristia porque você está vivendo uma situação errada, e eu fui claro com ele. Esse relacionamento sexual que você tem com a sua esposa é um pecado contra o sexto mandamento, não pecar contra a castidade. Você está tendo um relacionamento, apesar de você estar há 23 anos com essa mulher, mas vocês precisam receber o sacramento. E aí eu fui claro com ele e disse, olha, se você continua nessa condição e você não casa, então, se você morrer, você vai para o inferno, porque você está indo contra a vontade de Deus. Ele, não sei o quê, ficou ali naquela conversa, eu disse, você precisa. Aí colocou a desculpa, dizendo que a esposa não queria. Eu disse, então faz o seguinte, vai lá, ali no confessionário, leva a sua esposa, a gente conversa com ela. Porque vocês precisam casar. E ele enrolando ali, aí eu disse, olha, o Senhor poderá vir a qualquer momento. E se o Senhor vier e encontrar você nessa condição, você não vai se salvar. Porque você vive com uma mulher que não é sua, vocês não são casados, vocês não receberam o sacramento. Diante de Deus, vocês não são casados. E eu disse, já pensou? Deus chegar, ou melhor, Deus levar você ou levar a sua esposa, a sua companheira. Você já parou para pensar se Deus leva a sua esposa e você saber que a sua esposa ela não se salvou porque ela morreu sem receber o sacramento? E como é que você vai viver de agora em diante sabendo que você cooperou para que ela fosse para o inferno ou o contrário? Então fui falando assim claramente com ele. O rapaz que estava cortando o cabelo ficou ali também animado com aquela conversa e o outro estava ali. Depois ele disse assim, padre, ele ficou pensativo. E realmente, meus irmãos, eu falei essas verdades para que ele pudesse ficar pensativo. E o que é que ele está fazendo da vida dele? O filho vai fazer a primeira comunhão. Ele está se arrumando ali para participar da primeira comunhão do filho. Ele não comunga porque não é casado. A esposa dele não é casada. O filho está fazendo um caminho para o céu e ele está fazendo um caminho para o inferno. Eu sei que muitas pessoas não gostam de ouvir isso, mas essa é a verdade. Quem não vive os mandamentos de Deus não vai se salvar. E agora, voltando ao Evangelho, meus irmãos, guerras estão acontecendo. Sinais nos céus acontecem também. Aparições de Nossa Senhora. Pessoas se dizendo ser Jesus Cristo. Outros dizendo os tempos estão chegando. Dando até data dos sinais dos tempos. Tudo isso está aí. E o que nós estamos fazendo da nossa vida? Há 27 anos eu venho meditando esse evangelho e continua assim, os anos passam e nada acontece. Mas um dia irá acontecer. E o que eu e você estamos fazendo da nossa vida? Aquele homem saiu pensativo. Não está na hora de você pensar também, fazer um exame de consciência, porque a qualquer momento o Senhor virá. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, a sua mãe, Maria Santíssima.